Vamos lá, gente. Gálatas capítulo 2, 19, Novo Testamento, meus amados. Novo Testamento. Tá ok? Vocês vão encontrar aí Mateus, Marcos, Lucas, João, Atos, Romanos, Coríntios e aí Gálatas. E eu não posso terminar esse capítulo destacando esses 3 últimos versículos, porque Gálatas capítulo 2, aqui no finalzinho desse capítulo, trata de uma doutrina extremamente importante, a doutrina da nossa união mística com Cristo. Então eu não posso deixar passar, eu preciso voltar para Gálatas capítulo 2 e expor essa verdade gloriosa que está nas Escrituras. E eu quero falar sobre isso nessa noite, a união com Cristo, a nossa união mística com Cristo. E Gálatas capítulo 2, a partir do verso 19, trata dessa verdade contundente que precisamos entender. Domingo passado eu falei sobre a doutrina gloriosa da justificação pela fé, que nós somos justificados pela fé em Cristo e não pelas obras da lei, não por obras de caridade, não pela nossa moralidade. Somos justificados, declarados justos por Deus, por causa do amor de Deus. E Deus, Ele arrancou toda a penalidade que estava sobre nós e transferiu em seu Filho. Por isso que Ele morreu por nós. Mas agora Gálatas capítulo 2, a partir do verso 19, Paulo, ele continua argumentando assim: porque eu, mediante a própria lei, morri para a lei, a fim de viver para Deus. Estou crucificado com Cristo. Logo, já não sou eu quem vive, mas Cristo vive em mim. E esse viver que agora tenho na carne, vivo pela fé no Filho de Deus que me amou e se entregou por mim. Não anulo a graça de Deus, pois se a justiça é mediante a lei, segue-se que Cristo morreu em vão. Então até aqui. Vamos orar mais uma vez? Porque precisamos. Pai, dependemos de Ti, Senhor, para entender a Tua palavra, Senhor. Ó Deus, mais uma vez, fala conosco através da Tua palavra, através das Escrituras, ó Deus. E dai-me sabedoria, ó Deus, para explicá-la, para aplicá-la na nossa vida e na nossa alma, Senhor. E abençoa o Teu povo, Pai, reunido diante da Tua palavra. Abençoe aqueles que estão assistindo. Ó Deus, fala, ministra ao coração de cada um. E ajuda-nos a entender essa doutrina gloriosa, Pai. Ajuda-nos, ó Deus, e ser conosco nesse momento. Nós oramos, ó Deus, e nos submetemos às Escrituras Sagradas. Em nome de Jesus. Amém e amém. Gente, qual é o tema dessa carta? Essa carta foi escrita pelo apóstolo Paulo. E o tema, essa carta, ela merece como tema o seguinte tema: a liberdade cristã. Nós somos livres em Cristo. Somos livres por causa de Cristo. No entanto, é interessante que, pegando um esboço de Gálatas, capítulo 1 e capítulo 2, que já estudamos aqui, nós entendemos que Gálatas 1 e 2 é uma expressão extremamente pessoal do apóstolo Paulo. Ele é considerado o pregador da justificação. Ele que toca nesse assunto com profundidade, declarando que nós fomos declarados justos diante de Deus, que Deus escolheu nos justificar, arrancando de nós toda a penalidade do pecado e transferindo isto em seu Filho, que cumpriu a lei de maneira perfeita. Agora, capítulo 1, do verso de 1 a 9, nós vimos a correção apostólica. Paulo estava corrigindo as igrejas de uma região, a região da Galácia. Capítulo 1, do verso 10 até o capítulo 2, do verso 10, nós vimos as credenciais apostólicas, Paulo dizendo quem ele era.
E capítulo 2, de 11 a 21, Paulo, ele fala sobre a segurança apostólica. Então, nesse bloco, Paulo lhe ensina 3 doutrinas gloriosas. Primeiro, a doutrina da justificação pela fé, nós vimos domingo passado. A doutrina da imputação, que também já vimos domingo passado, em que Deus, ele colocou na conta de Jesus os nossos pecados, e colocou na nossa conta a justiça de Cristo, todo o mérito de Cristo na cruz, ele colocou na nossa conta. Isso chama-se imputação. Então Deus, ele fez essa transferência, ele jogou sobre o seu Filho todos os nossos pecados. E ele colocou sobre nós a justiça e o mérito de Cristo, daquilo que ele fez por nós lá na cruz. Isso é imputação. E agora eu quero compartilhar com vocês a doutrina da união mística com Cristo. Nós fomos justificados, foi imputado a nós o perdão dos nossos pecados, e agora nós somos unidos com Cristo. Nós fomos unificados com o nosso Senhor e Salvador. No sermão anterior, nós analisamos as 2 primeiras partes da argumentação de Paulo, referindo-se ao episódio em que confrontou o apóstolo Pedro. E Paulo deixa bem claro no verso 16 do capítulo 2, que ninguém é justificado pelas obras da lei. Ninguém. Mas nós somos justificados pela fé em seu Filho, em Jesus Cristo. Nesse sermão de hoje, nós vamos analisar o fato destacado na carta aos Gálatas de que trazer a lei de volta é um contrassenso, uma vez que pela união com Cristo, os cristãos já morreram para a lei. Qual era o problema? Os missionários judaizantes queriam que os cristãos da Galácia se submetessem à lei, e principalmente à circuncisão. E Paulo diz, não, vamos parar com essa concessão, porque nós somos salvos, perdoados por Deus, mediante a fé, confiando naquilo que Deus fez por nós, através de Jesus. Não precisamos cumprir vários rituais, várias regras que foram prescritas no Antigo Testamento, mas se cumprirem Jesus, nós não somos mais obrigados a cumprir essas regras. No entanto, é suficiente confiarmos naquilo que Jesus fez pela gente. Então, no sermão anterior nós vimos que, como Paulo rebateu a objeção de que se a salvação é pela fé, isso significaria afirmar que não deixamos de ser pecadores, continuamos pecadores. Portanto, diziam os judaizantes que Cristo seria o ministro do pecado, ou seja, essa nova condição incentivaria o pecado. A resposta do apóstolo Paulo demonstra que não é isso que realmente acontece. Quem é de Cristo está morto para o pecado, está unido a Cristo, crucificado com Ele. Portanto, quem crê em Cristo morreu para a lei, morreu para o pecado e agora vive para Deus. Morreu para a condenação da lei que estava sobre nós, morreu para o pecado original que estava nos afastando de Deus, e agora o cristão vive para Deus, para Deus. É nesses versículos que aprendemos a extraordinária doutrina bíblica de nossa união mística com Cristo Jesus. Então, o meu trabalho nessa noite é fazer você entender a doutrina mística da nossa união com Cristo. Já que você entendeu a justificação pela fé, a imputação bíblica, você tem que sair daqui percebendo que nós estamos unidos com Cristo. Não porque merecemos, mas porque Ele fez algo maravilhoso no nosso lugar, nos representando. Eu recorro ao comentário do pastor Augusto Nicodemos, quando ele diz assim, abre aspas, a doutrina de nossa união com Cristo é fundamental. Precisamos conhecê-la e entendê-la. Mais que isso, precisamos vivê-la. Acredito, e isso aqui é muito sério que ele vai falar, acredito que muitos cristãos vivem uma vida subcristã, sem paz, sem poder para vencer o pecado e sem propósito. Exatamente porque ainda não compreendem os benefícios decorrentes dessa união maravilhosa
com o Filho de Deus. Fecha aspas. É sobre essa doutrina que o apóstolo Paulo trata nessa passagem. A união, a nossa união com Cristo. Então eu quero chamar a sua atenção, porque primeiro eu quero definir para você essa doutrina. Depois nós falaremos sobre a necessidade dessa doutrina. Depois falaremos como funciona essa doutrina na prática em nossas vidas. E depois eu quero falar dos efeitos. Os efeitos da união de Cristo na nossa vida. Pois bem, vamos para a definição da união com Cristo. O que será que Paulo lhe quis dizer com a declaração que está aí no verso 19, na parte B, quando ele diz assim: já estou crucificado com Cristo, portanto não sou mais eu quem vive, mas é Cristo que vive em mim. O que a Bíblia ensina a respeito disso? O que Paulo quis dizer sobre essa união com Cristo? Olha só a resposta. Segundo as Escrituras, quando Deus, antes da fundação do mundo, elaborou o plano de salvação de seu povo, ele decretou essa salvação que seria feita mediante o cabeça de seu povo. Alguém que viesse ao mundo representando esse povo e que sofresse o castigo merecido por todos os que o compõem, para assim os redimir. Eles então seriam elevados à glória, seriam glorificados mediante a união com Ele. Deus, desde a eternidade, planejou que a salvação fosse assim. Amados, a união com Cristo é algo tão profundo que Deus elaborou esse plano antes da fundação do mundo. Antes dele ter criado o universo, antes dele ter criado céus e terra, ele já tinha decretado e estabelecido esse plano de salvação que nos uniria ao cabeça do povo de Deus, que é Cristo Jesus. Então essa é a definição, gente, da união de Cristo. É o plano de salvação que Deus elaborou na eternidade, que se concretizou na nossa historiedade e que nos alcançou e nos uniu a Cristo Jesus. Agora, o que não significa? O que não significa união com Cristo? Porque existem duas heresias que são muito bem publicadas. Primeiro, não quer dizer que nos tornamos exatamente como Jesus e agora participamos de sua divindade. Não é isso. E que agora nós somos deuses. Assim como Jesus é Deus, alguns advogam que através da união de Cristo nós nos tornamos também deuses. Não é isso. Não é isso que Paulo está ensinando aqui. Nós não somos divinos. Não somos. A segunda heresia não significa que o cristão não peca mais. É chamada de impecabilidade do cristão, já que agora estamos unidos a Cristo, fomos justificados, e agora estamos unidos a Cristo, o cristão não peca mais. Gente, isso não é verdade. O cristão, ele continua pecando. A diferença é que antes ele era um pecador perdido, condenado. Agora ele é um pecador justificado, perdoado. Porque Jesus levou na cruz a sentença que estava sobre nós. E agora nós vivemos lutando contra os nossos pecados. Mas não significa que somos impecáveis. Jamais. Esse esclarecimento é importante porque existe uma vertente no evangelicalismo conhecida como movimento Palavra da Fé. Gente, isso aqui é um movimento herético, que argumenta mais ou menos assim. O que eles dizem? Esse movimento Palavra da Fé, que começou lá nos Estados Unidos, infelizmente, tem muitos líderes que estão bebendo dessa fonte. Eles dizem mais ou menos assim: nós somos filhos de Deus e estamos unidos a Cristo, que é Deus. Ele tem poder para fazer as coisas acontecerem pela sua palavra. Portanto, o crente verdadeiro, pelo fato de estar unido a Cristo, tem os mesmos poderes que Ele. Por isso, meu irmão, dizem eles, decrete a bênção, decrete a sua bênção, determine a sua saúde perfeita, a sua prosperidade, porque Cristo está em você e os poderes dele são seus. É assim que eles dizem.
crendo nessa heresia de que nós nos tornamos divinos porque estamos unidos a Cristo. Não, isso é um equívoco. Tome muito cuidado, gente. Esse tipo de pensamento começou nos Estados Unidos com Kennedy Reagan, Benny Hinn, Mike Murdock, Morris Cerullo. Alguns livros da Joyce Meyer também vai para esse lado, em que você tem que... A palavra tem poder que você consegue decretar a sua bênção, porque afinal de contas há em você uma certa divinização. É mentira, é heresia, não é isso. Não é isso. Mas, pois bem, qual é a necessidade então? Eu já trouxe a definição e o que não é. Mas qual é a necessidade? Por que precisamos estar unidos a Cristo? Por que foi necessário que Deus nos unisse a um Salvador, a um representante? Por que teria que ser assim? Resposta: a necessidade surgiu em razão da maneira pela qual nos tornamos pecadores. Tudo começou no jardim do Éden. Gênesis capítulo 1 e capítulo 2 e capítulo 3. Deus criou o primeiro casal, e em particular Adão, que foi criado primeiro, tornou-se o cabeça da humanidade. Então, Adão, que não é uma figura mitológica, é uma figura histórica, ele se tornou, como primeiro criado, ele se tornou o cabeça de toda a humanidade, representando a raça humana. Adão é o pai que temos em comum. Todos nós descendemos dele, de Adão. Adão é nosso pai, o primeiro homem. Por isso, na Bíblia, ele é chamado de velho homem, porque é o mais antigo de todos os seres humanos. Então, o que aconteceu com o pai da humanidade, o pai de toda a raça humana? Pelo fato de Adão ser nosso representante, a história dele é a nossa história. Os atos de Adão repercutiram em toda a sua descendência. Quando Deus fez um pacto com Adão, estabeleceu esse pacto não somente com ele, mas também com todos os seus descendentes, porque estávamos em Adão. E quando Adão quebrou esse pacto, por desobediência a Deus, ele tornou-se pecador. Adão, infelizmente, ele não caiu sozinho. Toda a sua descendência, que estava oficialmente nele, também caiu. Então entenda, Adão, o primeiro ser humano criado, ele representa toda a raça humana. Quando ele desobedeceu a Deus, quando ele quebrou as regras de Deus, isso repercutiu oficialmente para toda a descendência. Como nós viemos de Adão, todos nós somos pecadores, assim como Adão foi. É por isso que depois da queda, todos os descendentes de Adão herdaram a culpa e a dívida do pai da humanidade e sua natureza pecaminosa. Já nascemos neste mundo culpados e corrompidos, entenda isso. Já nascemos nesse mundo culpados e corrompidos. E foi assim que tudo começou. Um homem, o representante da raça humana, desobedeceu a Deus. E por isso precipitou toda a humanidade no pecado, no desespero, na dor, na miséria, na morte física e na morte eterna. Todos nós. Então toda a descendência de Adão recebeu a culpa de Adão. Por causa do pecado de Adão, ele estava nos representando. Por isso que nós somos pecadores também. Romanos 5,12, Paulo escreve dizendo assim: portanto, assim como por um só homem entrou o pecado no mundo, e pelo pecado veio a morte, assim também a morte passou a toda a humanidade, porque todos pecaram. Todos pecaram. E qual é o caminho que Deus determinou como solução para esse problema? Já que Adão nos representa oficialmente, já que somos pecadores como Adão, já que Adão quebrou o pacto e repercutiu isso, e todos nós somos culpados também por causa disso, qual foi o caminho que Deus determinou para resolver isso? Ele enviou à terra o segundo Adão, o último Adão, alguém que, à semelhança do primeiro Adão, representasse o povo de Deus, mas não toda a humanidade. Alguém com quem, à semelhança de Adão, Deus fez um pacto.
submetendo a um teste. Qual é o teste? Ele teria de assumir a forma humana, habitar entre nós e cumprir integralmente a lei de Deus em plena obediência. Esse é o segundo Adão, que veio para cumprir a lei de Deus de maneira perfeita, e só ele conseguiu isso. Como Paulo escreveu em Romanos 5,19, ele escreveu assim: porque, como pela desobediência de um só homem, muitos se tornaram pecadores, assim também, por meio da obediência de um só, muitos se tornarão justos. Então, o segundo Adão, que é o nosso Jesus, ele veio representar o seu povo aqui na terra, o povo que Deus escolheu salvar lá na eternidade. E ele envia esse segundo Adão para cumprir a lei de Deus e satisfazer a lei de Deus. Eu comento de novo, eu repasso de novo o comentário do Augusto Nicodemos, quando ele diz assim: assim como os atos do primeiro Adão repercutiram em toda a raça humana e deixaram uma herança de culpa e pecado, quando nascemos de novo, em nossa conversão, recebemos a herança do último Adão. Agora estamos unidos ao segundo Adão, da mesma forma que a humanidade está unida ao primeiro Adão. Foi dessa maneira que Deus tratou a situação. Por um homem veio o pecado e a morte, por outro homem veio o perdão e a vida, por um homem todos morrem, por outro homem o povo de Deus é vivificado. Através de um homem o pecado entrou no mundo, através de outro homem veio a salvação, a justiça e a vida eterna. Jesus. Então, se através de um homem representando a humanidade trouxe pecado e destruição, através do segundo homem, ele veio ao nosso encontro para nos trazer vida, a paz de Deus. Essa foi a necessidade, gente. Essa é a necessidade da nossa união com Cristo. Como funciona? Então, na prática, como funciona isso? Como essa união ocorre na prática? Como nós a experimentamos? Como? Deus incluiu na pessoa de Cristo, o qual veio a este mundo, viveu entre nós como homem e morreu crucificado. Então a iniciativa foi divina. Paulo ele declara, ele grita assim: estou crucificado com Cristo, como está no verso 19. O apóstolo não está se referindo a uma crucificação física, mas uma crucificação espiritual e representativamente em Cristo. Quando Paulo fala estou crucificado com Cristo, ele não estava falando no sentido físico, embora muitos foram crucificados, morreram por causa da fé, mas ele está falando da maneira espiritual. Nós fomos representados por Jesus lá na cruz. Isso quer dizer que Deus nos incluiu na morte de Cristo, e quando ele foi crucificado, Cristo foi crucificado por mim e por todos os que creem nele como seu Salvador. Jesus, Deus nos incluiu na cruz de Cristo. Agora preste atenção, a união com Cristo nos é aplicada quando nascemos de novo, quando nascemos do alto, quando nós somos convertidos, quando há conversão na nossa alma, quando nós somos regenerados. Sabe o que é regeneração? É receber nova vida espiritual. E quando nós recebemos nova vida espiritual, Deus nos dá a disposição de ver e de crer em Jesus. E somos transformados, feito novas criaturas, pela ação do Espírito Santo. Nós experimentamos a união com Cristo quando nós nascemos de novo, quando nós somos convertidos. E aí, quando o Espírito Santo converte uma pessoa, vivificando uma pessoa, mudando o coração de uma pessoa, essa pessoa, ela é unificada com Cristo. Com Cristo. É assim que funciona. Então, no dia que você foi convertido, que o Espírito Santo te convenceu que você era um pecador, que você era uma pecadora, que você estava perdido, que você estava separado de Deus,
e você, pela fé, se entregou a Jesus e entendeu que Jesus morreu na cruz por você e você tomou a nobre decisão de viver para Ele, aí houve conversão, houve mudança de mente, mudança de sentimento e mudança de comportamento. A sua disposição mudou, a sua escravidão cessou e você se rendeu a esse Jesus maravilhoso. É assim que a união com Cristo funciona. Já que Ele nos justificou, nós somos unidos a Cristo. E quando nós somos unidos a Cristo, acontece a conversão. Conversão, gente, mudança de mente. É quando você passa realmente a amar a Deus sobre todas as coisas. E fazer de Deus, você passa a fazer de Deus o seu maior tesouro. O seu maior tesouro. Isso é conversão. E nada mais nesse mundo tem sentido a não ser a presença de Deus. Passamos a ter fome de Deus. Nós passamos a querer conhecê-lo mais e mais. E nada substitui essa nobre intenção no nosso coração quando nós conhecemos a Deus. Pois bem, quais são os efeitos? Aí eu chamo a sua atenção e mantenha a sua Bíblia aberta. Eu já falei da definição, já falei da necessidade, já falei como funciona. Quais são os efeitos? O que acontece conosco? No trecho que estamos estudando, Paulo menciona alguns efeitos da vida em Cristo. Essa união com Cristo, eu destaco 4 efeitos. 4 efeitos, que está aí no verso 19 e 20, vou destacar para você. São 4 efeitos que acontecem na vida do cristão, quando nós somos unidos em Cristo. Em Cristo. O primeiro efeito da união com Cristo é que morremos para a lei. Olha o verso 19 de novo na sua Bíblia, que diz assim: porque eu, mediante a própria lei, morri para a lei. O primeiro efeito da união com Cristo é a morte para a lei, algo que nos condena ao revelar o santo padrão de Deus que exige obediência perfeita. Quando nós somos unidos a Cristo, nós entendemos o seguinte, que esse Deus santo, Ele trouxe um padrão santo, sublime, e nós somos incapazes de cumprir isso. Somos incapazes de ter uma obediência perfeita. Aí, nós enxergamos quem nós somos. Somos incapazes. E ai daquele que tem a presunção de pensar que consegue cumprir a lei. Ai daquele. Como está enganado. Puramente enganado. Então quando ele fala assim, morri para a lei, Paulo está dizendo o seguinte: agora eu entendi. Que eu sempre fui incapaz de cumprir essa lei. Apesar de ser zeloso por essa lei, apesar de guardar essa lei, eu sempre fui incapaz de cumprir essa lei. É por isso que eu morri para a lei. Porque agora eu me conheço. Paulo aprendeu também na própria lei a respeito do Messias e percebeu que pela lei se morre pela lei. Ou seja, o apóstolo não vê mais todas as suas ordenanças como o caminho da justificação. Antes, Paulo tinha a seguinte visão: ele queria cumprir a lei porque ele via na lei o caminho para ser perdoado. Mas quando ele conheceu a Cristo, ele percebeu que não, a lei não é caminho da justificação. Ele não apela mais a elas para ser justificado e por elas também não é mais condenado, porque já não está mais debaixo dela. Paulo está dizendo aqui: olha, eu não estou mais debaixo da lei, porque eu não consigo cumprir integralmente essa lei. A lei foi perfeitamente cumprida por quem? Por seu representante, Cristo. Por isso Paulo está completamente morto para a lei. É isso que ele está dizendo quando ele diz assim: eu morri para a lei. Primeiro, porque eu sou incapaz. Segundo, porque eu estava equivocado. Eu pensei que era um caminho de justificação. E terceiro, que alguém cumpriu por mim, o meu representante, Jesus. Ele cumpriu integralmente essa lei por mim. Por isso, eu morri para a lei. Todavia, gente, presta atenção, isso não significa que não devemos seguir os 10 mandamentos como forma de gratidão a Deus, mas a ideia principal é que não estamos mais sob a condenação da lei. Por isso que Paulo disse: eu morri para a lei. Ele está dizendo o seguinte: eu não sou mais condenado. Eu não sou mais condenado por causa da lei. Porque eu pensava que eu cumpria a lei, mas eu nunca consegui cumprir a lei, e por causa disso eu estava condenado.
mas o meu representante cumpriu por mim. É por isso, gente, que no dia do juízo final, diz o livro de Apocalipse, que todos nós estaremos diante do trono de Jesus. E nós que estamos mortos para a lei, não tentaremos nos justificar diante da lei, diante do juízo de Deus, porque sabemos que ela diz a verdade a nosso respeito. O que a lei diz sobre nós? Que nós somos infratores, merecedores de justa condenação. No entanto, nossa resposta será o seguinte: estamos mortos para a lei, já cumprimos nossa sentença, porque um representante foi executado em nosso lugar. Portanto, a lei não nos alcança mais, porque o nosso representante cumpriu em nosso lugar. E quando no dia do juízo ela exigia a nossa pena de morte, por causa da nossa incompetência de cumprir a lei, a resposta que precisamos dar é o seguinte: essa pena já foi cumprida, porque Cristo foi condenado à morte em nosso lugar. Então, no reino dos céus, a gente não vai entrar, a gente não vai ser recebido no reino dos céus porque a gente foi bonzinho, porque a gente foi bom, fomos éticos, porque nós éramos caridosos. Não, nós estamos devendo para a lei. Mas o nosso representante cumpriu a lei e morreu por nós. Entraremos no reino dos céus pelos méritos de Cristo, o nosso representante. Esse é o primeiro efeito da nossa união com Cristo. E isso afeta o nosso dia a dia, porque passamos a viver sem culpa. Sabendo que todas as demandas da lei, todas as exigências já foram cumpridas pelo nosso substituto. Quem está unido a Cristo desfruta o benefício de saber que está morto para a lei. Ai, gente, isso aqui é lindo. Nós podemos viver sem culpa. Sem culpa. Porque o nosso substituto, o nosso representante, morreu por nós, cumprindo a lei que estava sobre nós. É isso, gente. Talvez você está nessa noite com esse sentimento de culpa. Pastor, eu não consigo cumprir. E aí eu sei que tem muita gente que é sério, que leva Deus a sério. Tem muita gente que brinca com Deus. Tem muita gente que brinca com Deus e prefere viver no pecado. Mas tem gente que é séria. Tem gente que leva Deus a sério, que luta contra o pecado e diz assim: pastor, eu não estou conseguindo. Aí o Espírito Santo consola o nosso coração dizendo assim: olha, para de sentimento de culpa, porque alguém perfeito, melhor do que você, já morreu pelo seu pecado. Como seu representante, você já foi perdoado, você está unido a Jesus Cristo. Então continue lutando a cada dia, pedindo ajuda do Espírito Santo para vencer as armadilhas do pecado. O segundo efeito da nossa união com Cristo é que vivemos para Deus. Olha o verso 19, na parte B, que Paulo diz assim: a fim de viver para Deus. Isso implica não só que estamos mortos para a lei e para o pecado, mas que também agora vivemos com um objetivo diferente. Vivemos para Deus, vivemos para a sua glória, para a sua vontade, para a sua santificação, para o seu deleite. Amados, essa é a razão da existência do cristão. Deixa eu chamar a sua atenção isso aqui, gente. O cristão é uma pessoa diferente nesse mundo. Eu não vou falar uma pessoa esquisita, não é isso. É uma pessoa diferente. A razão da existência do cristão é viver para Deus. Entenda isso aqui. Entendo isso aqui porque a maioria dos evangélicos desse país não entende. A razão da existência do cristão é viver para Deus. Ele vive para Deus, ele não vive mais para si mesmo, nem por causa dos outros. Ele vive para Deus. Nós estamos unidos com Cristo, e essa é a união com Cristo, e o segundo efeito é viver para Deus. Paulo está dizendo: olha, eu morri para a lei, porque eu estava condenado, mas agora eu vivo integralmente, exclusivamente, profundamente para esse Deus. O mundo não entende isso. O mundo vai chamar isso de fanatismo,
de perca de tempo, porque não conhecem a Deus. A partir do momento que conhecerem a Deus, o seu amor, eles terão o mesmo sentimento de Paulo: eu quero viver para Deus, eu quero viver para a glória de Deus, eu quero fazer a vontade de Deus. Amados, cristão, você não está aqui para viver para si mesmo. É lógico, precisamos trabalhar, precisamos buscar uma formação, construímos família, mas a nossa vida não vive em redor disso. A nossa vida, ela vive em redor de Deus. Não que tenhamos que abandonar isso, porque isso Deus nos deu, mas a equação principal da nossa vida é Deus, e não a sua profissão, não o seu trabalho, não o seu dinheiro, é Deus. Essa é a mentalidade do cristão. Se nós não estivermos vivendo para Deus, há uma grande probabilidade que não estamos unidos com Cristo. Porque aqueles que estão unidos em Cristo, o efeito avassalador é esse: é viver para Deus. Então, significa que os meus recursos, elas vão se centralizar em Deus. A minha formação vai se centralizar em Deus. A minha família que Deus me deu para cuidar vai centralizar em Deus. Tudo converge em Deus. Tudo. E a partir do momento que isso não convergir em Deus, nós nos emancipamos de Deus como fez Adão. Eu quero viver a minha vida. Eu quero viver as minhas regras. Eu não quero viver debaixo das tuas regras, ó Deus. Eu quero viver a minha vida. Aí é só caos. Viver para Deus é o efeito da união, da nossa união com Cristo. É por isso, gente, que um documento bem antigo, chamado Catecismo Batista, esse era um documento que os primeiros batistas usavam. A pergunta número 2 é o seguinte: qual é o fim principal do ser humano? Qual é o fim principal do homem e da mulher? Qual é o nosso objetivo de vida? Por que estamos aqui? Por que estamos respirando? A resposta: o fim principal do ser humano é glorificar a Deus e deleitar-se nele para sempre. O fim principal do ser humano é glorificar a Deus. O que significa isso? Viver para Deus. Significa que a sua profissão tem que honrar a Deus. Tudo que há em você precisa honrar a Deus, precisa lembrar Deus, precisa ter a imagem de Deus na sua vida. Gente, nós não vivemos para si, isso é egoísmo, isso é egolatria. Vivemos para Deus, por isso que nós estamos unidos a Cristo. A pergunta que não pode calar é o seguinte: você realmente vive para Deus? Você está vivendo para si mesmo? Só pensa nos seus desejos, nos seus sonhos, nas suas aspirações? Ou você vive em função dos outros, em função dos caprichos dos outros? Escravizado pelos caprichos dos outros? Aquele que está unido com Cristo, ele vive para Deus. Por isso que Paulo diz: a fim de viver para Deus. Eu quero viver para Deus. E a minha vida não tem sentido se Deus não estiver na fração. Deus. Gente, esse é o efeito da união com Cristo. Terceiro efeito da união com Cristo: Ele vive em nós. É por isso que no verso 20, olha a sua Bíblia, ele fala assim: logo, já não sou eu quem vive, mas Cristo vive em mim. Eu não estou sozinho, existe alguém que vive em mim. Paulo diz que a vida que ele vive agora não é mais vivida pelo velho Paulo, o velho Saulo de Tarso. Agora há um novo princípio de vida, a vida do Filho de Deus que está nele e o faz declarar: Cristo vive em mim. Gente, isso aqui altera tanta coisa na vida. E isso aqui altera tanta coisa na vida. Cristo vive em mim.
Esse efeito não é algo que possamos sentir, que provoca arrepios, suor frio, tremedeiras ou visões. A presença de Cristo em cada um de nós revela-se em viver como Cristo viveu, andar como Cristo andou, amar o Pai como Cristo amou e dedicar-se a fazer a vontade de Deus como Cristo se dedicou. Se isso não fizer diferença para você, nada mais fará na sua vida. Se isso não fazer diferença na sua vida, nada mais vai fazer diferença e você vai levar a vida pela barriga. Esperando a vida passar, esperando envelhecer até morrer. Cristo vive em mim, Cristo vive em nós. O que acontece quando Cristo vive em nós? O que acontece? Os nossos princípios e valores mudam. Os nossos princípios e valores mudam radicalmente. Eu não sei o que a sua família te ensinou. Eu não sei as instituições educacionais o que te ensinaram. Eu não sei o que você aprendeu na sua vida. Mas a partir do momento que nós temos um encontro com Cristo e somos unidos com Cristo, princípios e valores mudam radicalmente. Radicalmente. Principalmente princípios e valores que se chocam com os valores do Evangelho. E aí, a gente pega tudo isso, põe na lata de lixo e joga fora. Não, Cristo vive em mim. Existe algo mais precioso daquilo que eu aprendi. Existe algo mais precioso daquilo que eu vivi. Cristo vive em mim. A nossa cosmovisão muda. Sabe o que é cosmovisão? Visão de mundo. Aí tem muita gente que tem uma visão de mundo marxista, porque aprendeu na faculdade, e tem uma visão totalmente humanista, emancipada de Deus. Muitos de vocês foram treinados assim na universidade. A igreja, ela está como uma canoa remando contra a maré, trazendo uma cosmovisão cristã. Olha, essa é a visão do cristão. Essa é a visão do cristão na sua profissão, tem que ser assim. Essa é a visão do cristão no casamento, tem que ser assim. Essa é a visão do cristão na criação de filhos. É assim que Deus ensina. Então, quando Cristo vive em nós, nós vivemos a cosmovisão bíblica que está na palavra de Deus. As nossas atitudes mudam. Gente, quando Cristo mora em nós, as nossas atitudes mudam. Mudam. Então, eu poderia passar a noite inteira aqui contando para vocês milagres e milagres que eu já vi na vida quando Cristo veio habitar em alguém. Desde o viciado em drogas, desde o adúltero, desde a prostituta, pessoas que tiveram vidas transformadas quando Cristo foi habitar nelas. Cristo muda a vida das pessoas. Os nossos objetivos mudam. Qual é o seu objetivo de vida? Se o seu objetivo não for cristocêntrico, cuidado. Quem está unido com Cristo, os nossos objetivos são cristocêntricos. A nossa segurança muda. A sua segurança está na onde, gente? A sua segurança está na onde? Sua família? Seu dinheiro? Seu patrimônio? Sua formação? Seu conhecimento? Suas amizades? Sua segurança está na onde? Quando Cristo vive em nós, a nossa segurança está em Cristo. Está em Jesus. Está em Jesus. Por isso que Martinho Lutero dizia, olha, eu posso perder tudo. Eu posso perder família. Eu posso perder casa. Mas se Cristo estiver comigo, Cristo é o meu castelo forte. Cristo. Quarto efeito e último efeito, e eu termino aqui, da nossa união com Cristo, nós experimentamos um amor especial. Olha o verso 20 na parte B. Aí Paulo diz assim, tudo bem, logo já não sou eu quem vive, mas Cristo vive em mim. E essa vida que vivo agora, no corpo, na minha carne, vivo pela fé no Filho de Deus que me amou e se entregou por mim. Gente, olha que declaração. E essa vida que vivo agora, no corpo,
Sabe o que Paulo está dizendo? Diante dessa verdade, já que Jesus me justificou, já que eu estou unido a Cristo, essa vida que eu tenho agora, com a idade que eu tenho, tudo que eu tenho na minha vida agora, eu quero viver pela fé no Filho de Deus. Quando ele diz assim, e essa vida que vivo agora no corpo, na carne, tem a ver com abnegação, com renúncia. Essa vida que eu tenho agora, eu quero viver para Cristo. Nessa altura do campeonato, na idade que eu tenho, com tudo que eu tenho, eu quero viver pela fé em Cristo. Vivo pela fé no Filho de Deus. Isso tem a ver com convicção. Agora eu tenho uma vida abnegada, eu tenho uma vida. E essa vida que eu quero viver agora, eu quero viver para Cristo. Eu quero viver pela fé no Filho de Deus, confiando nesse Filho, confiando em Jesus. Isso é convicção. Que me amou. Ele está dizendo o seguinte, olha, eu estou tão constrangido que esse Jesus, ele me amou e se entregou por mim, ele foi sacrificado por mim. É por isso que 1 João 4,19 diz assim, nós amamos porque ele nos amou primeiro. Ele nos amou primeiro. Nós amamos a Deus porque Ele nos amou primeiro. Ele nos amou lá na eternidade, quando Ele decretou o plano de salvação. Ele nos amou enviando o Seu Filho perfeito para cumprir a lei e para ser sacrificado por nós na cruz, para que viéssemos ser justificados. Ele me amou primeiro. Nós o amamos porque Ele nos amou primeiro. Gente, isso é constrangedor, isso nos constrange. Porque Deus amou seres imperfeitos, como eu e você, e nos declarou justos, nos unificando com Cristo. É por isso, gente, olha só, Paulo, ele declarou em Atos 20 e 24, essa declaração de Paulo, gente, mexe muito comigo, porque Paulo entendeu o que significa estar unido com Cristo. Atos 20 e 24, ele está se despedindo dos presbíteros de Éfeso, ele está indo embora. E diz o texto que nunca mais os cristãos de Éfeso iam ver o rosto de Paulo. Aí Paulo diz assim para eles, porém, em nada considero a vida preciosa para mim mesmo. Olha só o que ele diz, gente. Porém, em nada considero a vida preciosa para mim mesmo. A minha vida não é preciosa para mim mesmo. Eu não estou aqui para realizar meus sonhos, meus desejos, as minhas aspirações, as minhas ambições, não. Se a vida se resume nisso, é uma vida vazia. Mas ele diz, porém, em nada considero a vida preciosa para mim mesmo. Aí ele diz, desde que, como que a vida tem sentido para mim? Desde que eu complete a minha carreira e o ministério que recebi do Senhor Jesus. A ambição de vida de Paulo era fazer a vontade de Deus. Como? Ele diz, para testemunhar o evangelho da graça de Deus. Paulo entendeu o que significava estar unido a Cristo. Por isso que ele falava, a minha vida não tem razão para mim mesmo. Se a minha vida se resume nos meus caprichos, isso é uma vida vazia, como muitos estão vivendo hoje. Uma vida vazia. Mas quando a nossa vida é cristocêntrica, está centralizada em Cristo, nós temos uma missão, uma carreira. E essa missão, essa carreira, ela se resume em um só sentido: fazer Jesus conhecido. Fazer Jesus conhecido. Eu quero testemunhar da graça de Deus que um dia me transformou, que me justificou e me uniu a Cristo Jesus. Logo já não sou eu quem vive, mas Cristo vive em mim. E essa vida agora que eu vivo na carne, eu vivo pela fé no Filho de Deus que me amou e se entregou por mim. Essa é a vida do cristão. Aí, eu termino com algumas perguntas. Você entendeu a doutrina bíblica da união com Cristo? Deu para entender? Deu para captar? É isso, está revelado nas Escrituras para o nosso ensino. Quando nós entendemos essa doutrina, entendemos que o caminho da santificação não é o legalismo. Sabe o que é legalismo, gente? É a religião cheio de lei, cheio de regras. Pode, não pode, pode, não pode. Ou algumas igrejas que quando você entra, você recebe uma lista que pode, não pode, pode, não pode.
E as pessoas pensam que serão aceitas por Deus ou terão uma vida santificada por cumprir aquela lista. Impossível. Impossível, mas quando nós entendemos a nossa união com Cristo, entendemos que nós não somos aceitos para cumprir uma lista de regras, mas nós entendemos como nós precisamos honrar o nosso Deus, sem o legalismo. Quando nós entendemos a doutrina, nós entendemos a nossa luta contra o pecado. Como eu falei, existe muita gente séria nesse mundo que ama a Deus, que está lutando para ser um cristão melhor, para ser um marido melhor, para ser uma esposa melhor, para ser um pai melhor, para ser uma mãe melhor, para ser um cidadão melhor, e tem o desejo no coração de agradar a Deus. Estão no caminho certo. E nós conviveremos com essa luta até o fim, até o último minuto da nossa vida. Mas o que nos consola é que nós estamos unidos com Cristo. Se não estivéssemos, nós nem nos preocuparíamos com isso. Essa doutrina nos ajuda a vencer o abatimento e o desânimo. Muitas vezes nós ficamos desanimados, abatidos. Mas daí quando nós entendemos a união com Cristo, isso nos traz novo ânimo para se levantar e continuar a caminhada. Essa doutrina nos ajuda a vencer o medo da morte. O cristão não precisa ter medo de morrer, o medo da morte, porque ele tem a convicção que se ele morrer agora, ele está unido com Cristo, ele vai conhecer a Cristo como ele é. Ele vai se encontrar com Cristo, ele vai partir desse corpo para conhecer a Cristo. Ele não tem medo da morte. Lógico, ele se preocupa com o que vai ficar, mas ele não tem medo da morte, porque ele sabe que vai conhecer o seu Senhor. Essa doutrina nos incentiva a viver para a glória de Deus. Para a glória de Deus. Você tem vivido para a glória de Deus? Pensa aqui comigo. A sua vida se resume a quê? A quê? Cuidado. Daqui uns anos nós vamos morrer. Nós vamos morrer. E o que vai consolar o nosso coração é saber que nós fomos justificados, que nós estamos unidos com Cristo. Ele é o nosso representante que morreu no nosso lugar. Eu quero convidar você, mais uma vez, a se arrepender dos seus pecados e pela fé viver para Deus. Chega de viver para si mesmo. Chega de viver para os caprichos dos outros. Viva para Deus, viva para Deus. A sua vida só vai ter sentido se você viver para Deus. Como Paulo disse, logo já não sou eu quem vive, mas Cristo vive em mim. Viva pela fé no Filho de Deus. Eu quero convidar você, não só a entender essa doutrina, mas colocá-la em prática na sua vida. Vamos orar? Vamos orar e pedir a Deus que Ele nos ajude. Pai amado, nós precisamos do Senhor, Pai. Obrigado pelo Teu amor, pela Tua graça, pela Tua bondade, por ter nos justificado, por ter imputado em Jesus os nossos pecados, por ter conferido em nós a justiça meritória de Cristo. E obrigado, Senhor, por ter nos unido a Cristo Jesus, o nosso substituto, o nosso representante, o nosso Salvador. Ó Deus, que cada um que está aqui, que está me assistindo, possa ter essa convicção e ajuda-nos, ó Deus, a viver para a glória do Senhor, vivendo os Teus princípios, vivendo a Tua palavra, vivendo os Teus planos. Ó Deus, não permita que a nossa vida venha a se resumir aos nossos planos terrenos e vazios, mas permita-nos, ó Deus, a experimentar a Tua vontade e os Teus planos. Logo, nós queremos viver para Ti, Pai. Nós oramos e entregamos a nossa vida a Ti, em nome do Senhor Jesus. Amém e amém, Senhor, e amém.